Bom dia, você que tem nos acompanhado com essa nova série sobre a cultura do Reino de Deus. Eu quero te dizer nessa reflexão, seja qualquer que seja o horário que você está me ouvindo nesse momento, eu quero te dizer que tem consolo e que você, com certeza, pode chorar na presença do Senhor, na presença do povo de Deus, porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versículo 4, bem-aventurado os que choram, pois serão consolados. Nós sabemos que Jesus, ele em toda a sua humanidade, ele pôde dispor do socorro de Deus e ele nos ensinou a viver verdadeiramente como homem, como pessoa. Ele teve a sua humanidade plenamente trabalhada e ele então nos ensina hoje a resgatarmos essa característica, dizendo que podemos chorar. Quando o seu amigo Lázaro morreu, e ele, ao chegar ali, ele se comoveu ao ver as suas irmãs e a comunidade de Betânia, que estava em pranto por causa da morte de Lázaro. E Jesus então chorou, comovido pela dor, pelo luto e por aquela situação que eles estavam vivendo. E uma das características do reino de Deus é que nós podemos chorar. Versículo 4 diz: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Eu então quero trazer à tona aqui uma situação de profundo choro, que está em Gênesis capítulo 21, a partir do versículo 15, quando diz: quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentado ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte, foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Essa narrativa está em Gênesis capítulo 21, do versículo 15 até o versículo 20. O texto de Gênesis que eu acabei de ler, ele fala no versículo 16 do capítulo 21, e foi sentar-se perto dali à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Esse texto aqui, ele vai falar do choro da mãe e do choro do menino. E aqui ele inicia falando sobre essa mãe que está chorando por conta da sua situação de abandono, de rejeição, de sofrimento. E ela está agora no deserto e o filho, ela deixa o filho embaixo de um arbusto, porque ela diz que não aguenta ver o menino morrer. Nesse momento, o capítulo 21, versículo 17, diz que Deus ouviu o choro do menino. E o anjo do céu chamou Agar e lhe disse: o que aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Esse relato sempre me impressiona por conta dessa mãe que, em profundo estado de sofrimento, ela chora ao ver que não pode salvar o filho. E também o texto registra o próprio choro do menino. A minha pergunta é: você
ainda chora? Você tem tido capacidade de ouvir o choro das pessoas que estão à sua volta? Como você tem lidado com o choro, tanto o seu, mostrando para as pessoas que você tem humanidade, que tem dias que é difícil não chorar, e que também você consegue escutar, discernir as pessoas que estão em sua volta quando elas estão em profundo choro, em profundo sofrimento. Porque esse texto fala desse choro, ou desses choros, quando falo do choro da mãe e também do choro do menino. Mas eu gosto demais quando a Bíblia diz que Deus ouviu o menino chorar, lá onde a mãe o tinha deixado. E por conta disso, Deus diz no versículo 18: levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. De um lado, uma profunda situação de desespero, de humilhação, de rejeição e de uma ameaça de morte, porque os dois estão no deserto, sem água, sem pão. O desespero era tanto que tanto a mãe chorava como o filho. Mas a Bíblia diz que Deus ouviu o choro do menino. Certamente ele se compadeceu e ele diz: levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Aliado ao desespero e a essa limitação que esse menino e essa mãe estavam passando, a palavra de Deus vem carregada com uma promessa. E a promessa é que o menino fará, através do menino, uma grande nação, um grande povo, garantindo assim que qualquer que seja a dificuldade, a peleja, a adversidade, o que Deus tem para nós é uma mudança de vida, é uma mudança de história, é uma narrativa vitoriosa, porque Deus tem planos perfeitos para nós. E nós podemos então ter a plena convicção de que agindo Deus, ninguém pode impedir. Como diz Isaías, agindo Deus, ninguém impedirá. Eu quero ainda ressaltar nesse texto, quando diz no versículo 19, então Deus lhe abriu os olhos, e ela, quer dizer, Agar, viu uma fonte, foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Diz assim a primeira frase do versículo 20. Deus estava com o menino, e por conta disso, Ismael, que é esse filho mais velho de Abraão, foi abençoado pelo Senhor por ser filho do pai da fé, que foi Abraão. E eu queria então dizer para você que está nos ouvindo nesse momento, que qualquer que seja a sua circunstância, por mais difícil que ela seja, Deus tem ouvido também o teu choro. Deus também tem ouvido o meu choro. Nós podemos chorar, primeiro, porque somos humanas. Segundo, porque Deus escuta o nosso choro, se compadece e nos consola. E da mesma maneira, nós também podemos consolar as pessoas que estão à nossa volta. É o que eu desejo que aconteça hoje e sempre. Quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e aqui é o recadinho hoje desse dia. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço.